Magali Vicente, seja muito bem-vinda. Como você está? Tudo bem, obrigada, professor, pelo convite, que foi ao vivo, né? Não tinha como. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde a todos. Tá tudo bem, deu tudo certo, graças a Deus. Magali é Red Belt, ou seja, Magali é uma pessoa que tem se destacado bastante e, como voluntária, ela tem trabalhado muito, tem organizado muita coisa. Gente, eu sou muito grato aos Red Belts, a pessoas como a Magali, que tem me ajudado imensamente, mas de uma forma gigantesca. Eu não consegui imaginar que eu ia conseguir ter tanta ajuda, tá certo? E isso é uma coisa que eu queria perguntar, que eu vou perguntar mais adiante. Por que, Magali, você tem tanto amor pela TRG? Por que é que você se dedica tanto? Mas antes disso, eu vou fazer outras perguntas, tá bom? A primeira, nós queremos saber quem é a nossa entrevistada de hoje. Magali, quem é você? Fala um pouco de você, por favor, hoje, tá? Depois a gente fala do passado. Tá bom, tá bom. Professor, eu queria só saber quanto tempo a gente tem de live, porque é um livro, né? Mas a gente vai tentar aqui falar o mais rápido possível, Olha, certo? eu não tenho pressa, tá certo? Quem organizou seus jantares com namorados, se vire, tá certo? Então, eu não tenho pressa nenhuma. A gente, 4h15, a gente tem o tempo que você quiser, não se preocupe, tá certo? E essa é a parte boa desse quadro, digamos, que eu criei, para que a gente possa ficar completamente à vontade, para que a gente possa realmente falar as coisas que a gente nunca consegue por causa do tempo. Tá bom assim? Tá bom, então. Professor, então, meu nome é Magali, né? Magali Vicente Nascimento, eu tenho 45 anos, tenho 2 filhos, o Bernardo e o Henrique, um de 16 e o outro de 25. Eu sou do ramo empresarial há 22 anos, minha formação é moda, consultoria de moda, com especialização em marketing pessoal. Então, e várias outras coisas que a gente vai fazendo pela vida, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar, então eu já dei, aos 17 anos eu comecei a dar aula, eu comecei muito cedo também, assim, gostava de lidar com pessoas, já estava em mim essa vontade, então com 17 anos já comecei a dar aula, e logo após eu comecei a administrar empresas, né? Com pessoas também, e foi uma Empresa? caminhada, sim, empresas. Mais Como de é que é 5, isso? sim, Como é que é isso? Mais 5 empresas? sim, senhor. Você pode falar um pouco mais? Posso falar assim. Nós, empresas de surf shop, confecção de festas e eventos. Cada uma em um departamento diferente. Então, eu tinha... passaram por mim muitas pessoas, mais de 200, 300 pessoas, assim, que eu coordenava em equipe mesmo. Caramba, que Sim. interessante. Quantos anos você ficou no ramo empresarial, Magali? 22 anos. 22 anos. 22 Ok, anos. bastante tempo. E como é que você encontrou a TRG? Nossa, professora, agora vem. Se eu chorar, professora, é de emoção e de alegria, certo? Ótimo. Tá. Como o pessoal diz, nós pegamos uma gíria aqui, depois da entrevista do professor Antônio, que já tem gente falando. Águas de Janeiro, tá certo? Então já tem gente botando aqui Águas de Janeiro. Então, a gente tudo aqui, todo mundo nasceu em janeiro, então fique à vontade, tá certo? Tá bom, professor. Então, eu vou falar um pouco como eu encontrei a TRG. O ano passado, foi mais ou menos em final de novembro, por aí, a empresa fechou, uma das empresas de festas e eventos fechou em função da pandemia. E eu já vinha numa caminhada aí de doença, enfim, que eu vou contar mais à frente. Então, eu estava procurando alguma coisa assim que me ajudasse como pessoa, como ser humano, porque eu estava passando uma situação muito complicada. E aí foi que apareceu lá essa voz bem querida aí, esse professor amado por todos. E vamos ver como é que é. E foi um mini curso, né, na verdade,
E ali eu já comecei a sentir uma diferença, dizia, opa, tá falando para mim, tudo isso é para mim. Então, eu comecei ali, eu vi por 2 vezes o mini curso, na verdade, de tanto que eu gostei, assim. E ali começou já muita coisa a mudar, porque quando a gente vem do ramo empresarial, a gente já vem de altos e baixos. Então, de repente, a coisa mudou, assim, paralisou. Então, imagina, o, a cabeça da gente fica muito confusa, a gente não sabe o que vai fazer, como que a gente vai fazer, então foi muito complicado. E aí a escola do meu filho fechou também, em função da pandemia, o meu filho adoeceu, foi tudo muito, muito ruim, assim. Então, naquele dia, assim, eu lembro que era uma noite, mais ou menos, eu estava ali olhando, disse, eu vou fazer esse mini curso, vou entrar e vou ver, então. Sempre fui muito curiosa, então, vamos ver como é que é. E quando eu comecei a assistir, eu chorava muito. Eu chorava muito. E eu disse, nossa, o professor está falando para mim. E aí eu comecei a assistir as aulas, e aí logo depois já veio a chamada para entrar na formação. E eu disse, caramba, como é que eu vou entrar numa formação agora, né, no meio dessa pandemia, de toda essa coisa, recém está... não, está tudo muito incerto, mas com o incentivo dos meus filhos, ele disse, mãe, vai lá. E eu fui, entrei para a formação, e, nossa, eu parei com redes sociais, assim, faz muito tempo, e uma coisa assim, nossa, eu vou ter que fazer um perfil para o Facebook. Aí eu estava, aí aquilo ali já disse, nossa, porque eu estava num momento que eu estava, assim, afastada de muitas coisas também, que eu vou contar mais à frente. E aí eu entrei ali, entrei na formação, eu fiz muito rápido, eu estudava, eu lia tudo muito rápido ali, escrevia, todo o curso eu tenho escrito em cadernos, e ali eu comecei a me apaixonar e começou a mexer comigo. Aí eu vi que eu já comecei a não ter tanto assim, entrar em fases de choro. Eu tinha muitas crises de choro, na verdade, porque eu vim de uma síndrome de pânico, uma síndrome do pânico, ansiedade, que o médico falava que era uma ansiedade generalizada, né, e outras coisas. Mas ali eu já comecei a sentir uma cura tão gostosa, sabe? Uma paz tão boa, assim. E lá eu comecei a interagir com os colegas, e logo depois já conheci a Sandra Bandeira, que é a minha amigona hoje, que foi meu anjo. Eu lembro quando eu enviei para a Sandra, assim, o que ela tinha que trabalhar em mim, ela disse, nossa, Magali, não sei se eu vou conseguir, não, que era muita coisa, eu venho de um quadro, né, bem forte aí, mas a gente conseguiu um bom trabalho e eu estou aqui hoje. Tá, então, deixa eu pontuar algumas coisas. O seu anjo, a sua terapeuta foi a Sandra Bandeira. Isso. Certo. Você entrou na formação quando? Eu entrei em dezembro. Dezembro para janeiro, isso. Você entrou em dezembro. Isso. Quando foi que você começou a trabalhar com a Sandra Bandeira? Foi em janeiro. Janeiro já. Tá. Você vai entender por que eu fiz essas perguntas. Você entra na formação em dezembro de 2020. Em janeiro de 2021, você começa a ser atendida pela Sandra Bandeira, com síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada e depressão. Isso. Tinha mais alguma coisa que você não falou? Tem sim. Professor, só para falar, a sua imagem está congelada aqui para mim, eu só estou ouvindo a sua voz, na verdade, só o áudio. Ah, deve ser a transmissão. Eu estou vendo que a transmissão está ruim, mas está funcionando. Tá, Pode seguir. tá, Então, tudo ok. então você está... Então, resumindo, além de transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e depressão, tinha mais alguma coisa? Tinha sim, professor, tinha. Eu tinha psoríase, aquela doença chata de pele, que para a mulher é terrível para todos, mas para a mulher, e é uma pessoa vaidosa, que lidava com o público,
que dava palestras, porque eu também trabalhei com palestras muito tempo, muitos anos de marketing pessoal, colunista há 18 anos, de moda em marketing pessoal na região aqui que se chama região carbonífera, que engloba 6 municípios, e eu com a psoríase. Então, o senhor imagina, para mim era horrível, né? A mulher que é vaidosa... Você é mulher, trabalhando com marketing pessoal, com moda. Quer dizer, você estava, digamos, no pior lugar para se expor possível com psoríase. Exatamente. E essa psoríase você tinha desde quando, Magali? Eu comecei com a psoríase dos 13 para 14 anos de idade, na minha idade de adolescência mesmo. Foi assim, eu não sei dizer como que foi, se foi para o dia da noite, se foi um processo, eu não lembro agora, mas eu lembro do meu corpo todo tomado, e na minha festa de 15 anos, eu estava tomada de psoríase. Caramba. Na minha festa de 15 anos. Muito difícil, essa doença é uma doença, ela é terrível, assim, professora, é terrível mesmo. Ela não dói, mas ela nossa, a gente fica com a baixa... Ela não dói, mas ela machuca, né? Ela machuca, a gente se olha no espelho, a gente... Nossa, aí é uma época que a gente começa com um namorado também, então, nossa, para mim foi muito difícil, muito difícil. E aí a minha mãe me levou para fazer um tratamento e o médico disse, olha, não tem cura, só existe tratamento. A gente vai fazer o tratamento, tu não vai poder usar tinta de cabelo, maquiagem, essas coisas. Enfim, daí eu lembro que eu fiquei assim, nossa, minha época de adolescência, dos namorados, enfim, das festas, como que eu vou fazer, né? E aí foi complicado. E aí foi durante todo esse tempo, até chegarmos à minha sessão com a Sandra, com a TRG. Aí nós começamos a trabalhar, foi um trabalho, não foi fácil, mas começamos a trabalhar. E eu lembro que na terceira sessão eu já via assim que algo estava acontecendo na minha pele. Eu lembro que eu fui tomar um banho e comecei a olhar minhas costas, comecei a olhar e disse, nossa, está desaparecendo. E eu nem havia comentado com ela, porque como eu vinha de ciclos de psoríase, então nem comentei, disse, vamos deixar assim. E nós começamos. Hoje, eu estou maquiada, meu cabelo aqui pintado, eu não tenho mais psoríase, eu não tenho mais isso. Caramba! Mas então, pegando o gancho anterior, a Sandra, ela não tinha mais do que 2 meses como terapeuta, porque nós começamos as formações em novembro. Isso. Então, ela fez a formação dela e já começou a atender você. Eu estou ressaltando isso para ver o quanto isso é impactante, o quanto a TRG é simples, o quanto ela consegue, se você estudar, você consegue dominar ela em tão pouco tempo, não é verdade? Está me ouvindo? Agora eu estou lhe ouvindo, professor, agora eu estou. Ah, ok. Eu estava falando que a TRG, ela é fácil de ser dominada, porque quando a pessoa estuda com a formação, em pouco tempo, a pessoa consegue, porque inclusive está atender, porque você foi atendida com 2 meses que você começou aliás, que a Sandra começou a atender, não é verdade? Isso. Com 2 meses. Então, é muito pouco tempo. Assim, saber que ela realmente, ela pegou uma ferramenta, fez uma formação em 2 meses e começou a mudar a sua vida. Ok. Isso. Então, ela não sabia, você não acreditava que poderia mudar isso. E você não, jamais. Eu convivi com a psoríase dos 14 aos 44 anos de idade. Para o senhor ter uma ideia. 14 aos 44 anos de idade. Sim. Impressionante. Tá. Mas como é que você, então, chegou num quadro de ansiedade,
depressão e transtorno de ansiedade generalizada. O que aconteceu ao longo da sua vida para que você encontrasse a TRG nesse momento? Uma pergunta adicional, você responde depois a outra. Eu posso mostrar a foto que você me mandou? Aquele foi o momento que você encontrou a TRG? Sim. Tá. Então, gente, eu vou mostrar para vocês o momento em que a Magali encontrou a TRG. Eu estou vendo que minha transmissão não está tão boa, não sei, acho que talvez seja a câmera, a qualidade da câmera. Eu estou tentando colocar um outro... Estou tentando colocar uma outra câmera, gente, para talvez melhorar a minha câmera. Eu vou pedir ajuda aqui para alguém vir aqui me ajudar, mas eu vou mostrar aqui na tela, eu tenho isso, eu já tenho a foto. Depois, gente, eu vou editar tudo isso. Bem, vamos lá. Vou mostrar aqui, compartilhar a tela. Aqui a janela. Aqui está a Magali, quando ela nos encontrou. Gente, dá para ver, dá para acreditar que é a mesma pessoa? Não dá, né, gente? Olha só, essa era a Magali quando ela encontrou a TRG. Bem, eu vou encerrar aqui, interromper o compartilhamento. O que estava acontecendo com você neste momento, Magali? Como é que estava a sua vida neste momento? Então, professor, como eu falei, vim de um quadro de depressão, de ansiedade. Eu já estava há quase 4 anos só em casa, porque eu tinha essa síndrome do pânico muito forte, então não conseguia sair na rua. E tudo começou, na verdade, porque eu perdi a minha mãe. Eu perdi a minha mãe quando eu estava hospitalizada. Eu passei por uma situação de saúde muito, muito forte. Eu fiquei hospitalizada há 42 dias, mais ou menos. E eu lembro, assim, que eu estava no hospital e eu tinha um procedimento para fazer no dia seguinte, logo cedo, e eu fui fazer esse procedimento. Quando eu saí da sala do procedimento, na cadeira de rodas, o enfermeiro, ao invés de me levar para o quarto, ele me levou para uma salinha que estava escrito assim, psicólogo. E eu, nossa, o que está acontecendo, né? Mas tudo bem. Aí ele entrou ali, estava meu filho e mais minha tia e uma prima e uma psicóloga. Eu disse, nossa, o que aconteceu? A tua mãe acabou de falecer e a gente veio te dar a notícia. Então, para mim, aquilo ali foi, eu disse assim, agora o meu mundo desabou. Então, além de estar doente, perdi a minha mãe, não consegui se despedir da minha mãe, né, ir no velório dela, eu saí com a minha mãe bem em casa e, de repente, a minha mãe faleceu de um infarto fulminante dentro de casa mesmo. Então, aquilo ali foi muito difícil para mim. Quando eu voltei, quando eu ganhei alta do hospital, e eu continuei fazendo as medicações em casa, aí foi aonde desabou a depressão, onde eu me isolei das pessoas, eu não queria ver ninguém, não deixava ninguém chegar perto de mim, a não ser meus filhos, eu tive que montar uma estrutura, porque a minha mãe morava comigo, e eu não tinha mais minha mãe, meus irmãos moram em outro estado, então, assim, não tinha aquela aproximação de família, assim, por perto mesmo, né? E quando a pessoa está em depressão, pelo menos no meu caso, eu tinha medo de gente, de pessoas. Como se as pessoas que chegassem perto de mim, elas sempre viriam me trazer uma notícia ruim. Então, eu lembro que eu morava num apartamento, assim, de vidro, todo de vidro, janela de vidro, e eu olhava, assim, para a rua,
assim pela cortina e voltava desesperada para dentro, não conseguia olhar para a rua, não conseguia. Eu dormi mais de 4 anos no sofá da minha casa. Eu acho que eu já contei isso uma outra vez, mas eu fiquei 4 anos no sofá da minha casa. Eu não conseguia dormir no meu quarto, era muito difícil, eu tinha um medo. Então, foi bem complicado. E aí começou a ansiedade. Uma ansiedade tão forte, professor Jair, que quando ela vinha, eu tinha que colocar a minha cabeça debaixo da água, assim, por 6, 7, 8 vezes por dia, para ver se me aliviava, porque a medicação que eu tomava não tinha alívio, não. Então, era uma coisa enlouquecedora, assim, sabe? E aquela tristeza, eu desliguei celular, eu desliguei tudo, porque tudo à minha volta era medo, era notícia ruim, então não deixava ninguém se aproximar. Se alguém abrisse uma porta, assim, um pouco mais rápido, eu já ficava assustada, já ficava... Nossa, foi uma fase muito complicada, e essa fase veio até o ano passado mesmo, que eu comecei foi quando eu encontrei o mini curso ali, porque eu não estava curada, eu ia em psicólogos, eu ia em psiquiatras, e o psiquiatra só trocava a medicação, e psicólogo, porque o psicólogo, na verdade, professor Jair, com todo respeito a esses profissionais, eles nos ajudam a conviver com o problema. O problema ele não é curado, não é solucionado, eles só nos ajudam a conviver com o problema. Então, mudava a medicação, mas eu continuava na mesma coisa, não mudava. E fazia sessão com psicólogo, e ali eu só falava e saía do mesmo jeito. Então, isso durou por 4 anos na minha vida, bem complicados, bem difíceis. Aí eu deixei a minha loja, a minha empresa, não pude mais trabalhar, e aí foi um quadro, assim, terrível na minha vida mesmo. Magali, você passou esses 4 anos todos, então, se isolando dentro de casa. Sim. Tá. Você estava com os seus filhos dentro de casa? Só os meus filhos, mais ninguém podia, assim, era muito, muito difícil chegar alguém, os meus tios, meus parentes, assim, queriam me ver, porque logo depois do falecimento da minha mãe, eu vim para casa, aí as pessoas queriam me ver, me visitar, e eu não deixava ninguém se aproximar, ninguém se aproximar, era só os meus filhos ali, a pessoa que trabalhava na minha casa, e mais ninguém, não tinha, não deixava mesmo, eu até fui, assim... As pessoas até achavam que eu estava sendo chata, mas não é, professor. Quando a gente está numa depressão, quando a gente não vê uma solução, a gente quer se isolar do mundo. Foi o que aconteceu comigo. Porque o tempo todo você só pensava que qualquer notícia que aparecesse seria ruim, não é? Isso. E sim, professor, só complementando, como eu dava palestra de marketing pessoal, então eu dava com um público muito grande. Eu trabalhava com pessoas, eu trabalhava com gente nas minhas empresas, eu era convidada para dar palestra, eu trabalhei um tempo com Misses, né, a nível de Rio Grande do Sul, do país, dentro de uma rede de televisão bem conhecida. Então, eu trabalhava com gente o tempo todo, com câmeras, com pessoas. Então, imagina, de repente eu me encontro num quadro depressivo, não queria ver gente, isolada, dormindo no sofá da sala da minha casa, doente, totalmente doente. Eu digo que essa foto aí, professora, é uma foto até bonita. Eu acho que eu poderia ter mostrado bem pior, mas parecia uma cara de louca, sabe? Era terrível. Você está dizendo que aquela foto tá bonita. Nossa, Magali, eu tô rindo porque tô vendo o que aconteceu depois. Eu não iria rir se eu estivesse vendo aquela pessoa naquele quadro. Hoje, a gente olhando para você, como você tá linda, como você tá maquiada, como você tá sorrindo, como você tá leve. Nossa, aí eu posso rir, né? Porque hoje a gente pode falar que é cômico o que você disse, mas eu sei o quanto é trágico estar nisso. Você passou, então, 4 anos e meio nesse quadro. Sim.
4 anos e meio nesse quadro. Até o ano passado e o começo desse ano. Então, quando eu passei pelo processo da TRG, as coisas... É por isso que eu amo tanto a TRG, acho que nem o senhor entende, às vezes, por que eu me dedico tanto, porque, como eu falei para o senhor, assim, sabe aquele amigo que puxa pela mão e diz assim, agora eu vou te tirar dessa? Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Só que a TRG, ela não é mágica, ela é um processo, onde existe a dedicação do terapeuta e a dedicação daquele que está passando pela terapia. E nós fazíamos ali com muita calma, e as coisas foram acontecendo, e assim, professor, quando a gente está num caos na vida da gente, nós atraímos só coisas ruins e pessoas ruins para a nossa vida. É como se fosse um imã, assim, sabe? Exatamente isso. E hoje eu sou tão feliz, porque eu tenho mais de 2.000 colegas da TRG na mesma caminhada, no mesmo propósito. Então, não tem como não amar, não fazer com dedicação, não se dedicar ao ser humano. Não tem. Eu tenho meus colegas, os Red Belt, são fantásticos, são pessoas maravilhosas, pessoas inteligentes que ajudam lá, pessoal de suporte, a gente vê os colegas dedicando, ajudando um ao outro, porque existe a junta médica ali, eu digo que é a junta de terapeutas. É verdade, Magali. Gente, e isso é impressionante, porque eu convidei a Magali para fazer parte, eu acho que ela foi indicada, eu nem lembro, Magali, como você chegou. Eu recebi uma mensagem da Valdenice, um beijo para ela, querida, a Valdenice. Isso, foi isso mesmo, porque o que a gente faz com os Red Belts? Para quem está assistindo esse vídeo, e esse vídeo está público, tá? Então, para que você entenda, te colocar a situar as coisas. TRG é terapia de reprocessamento generativo. Tá? Nós temos uma formação para formar terapeutas nesta metodologia. Lá dentro da formação, nós temos um grupo de suporte, porque a gente vai dar suporte a você, para você ter toda a confiança para atender os casos e ser terapeuta. E esse grupo de suporte, quem responde, quem dá suporte sou eu e os Red Belts. Red Belts são pessoas que entraram na formação, se tornaram terapeutas e tem esse amor que você está vendo na Magali, né, pela TRG, e começam a ajudar pessoas lá dentro com o que sabe, começa a explicar, começa a repassar o conhecimento, ajudar. E aí, os Red Belts são convidados por mim. E o que acontece é que um Red Belt que entra, muitas vezes ele fala, professor, olha, tem essa pessoa que está se destacando bastante, ela está ajudando muita gente, ela é muito empenhada, ela tem conhecimento, ela estuda. Então, com esses critérios, uma pessoa que gosta de ajudar, que tem conhecimento sobre a TRG, que tem disposição para ajudar, a gente tem boa vontade, a gente vai acabar convidando ela para fazer parte dos Red Belts, tá certo? Então, é um grupo de voluntários que ajudam pessoas a ampliarem o seu conhecimento com a TRG. Foi uma boa explicação, não foi, Magali? Foi sim, professor, exatamente isso, exatamente. E aí o que acontece é que a Magali é uma das pessoas, entre outros do grupo, mas que se dedica impressionantemente. Ela tem um zelo e um cuidado impressionante, gente. Então, a você, Magali, minha gratidão. Eu que agradeço, professor, pela oportunidade, porque a TRG ela é maravilhosa. A gente vê os relatos lá dentro do grupo, são milagres acontecendo dia a dia na vida das pessoas, nossos colegas terapeutas aplicando a técnica, vendo pessoas sendo curadas de fibromialgia, curadas de psoríase, de várias doenças, de várias coisas que as pessoas carregam durante a vida. Eu sei por mim que eu carreguei tantas coisas durante a minha vida, eu vibro, eu choro, eu fico emocionada cada vez que eu leio um relato, que eu vejo relatando que o cliente foi curado, está sendo abençoado com a TRG. Então, eu me emociono. Eu sou muito regrada com o meu tempo, né, professor Jair? Eu tenho, assim, eu acordo 15 para 6 da manhã, e aí eu vou, então, assim, eu tenho aquele tempo para entrar lá dentro, para
para responder os colegas. Assim, eu respondo com o maior carinho do mundo, me dedico muito mesmo, porque eu acho que lá nós somos um exército, é uma família. É uma família, nós temos que ajudar, porque esses colegas estão levando a TRG por todo o país. Então, são vidas, são almas, assim como eu cheguei, tem pessoas que chegam até eles, e eles mesmos chegam na TRG cheio de problemas emocionais, e vão se curando, e vão abençoando outras pessoas com a técnica. Então, é maravilhoso, é uma coisa de Deus, é uma coisa abençoada, a TRG. Magali, o Elias está perguntando se os médicos ficaram sabendo da sua cura. Sim, 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 Elias, Qual ficaram a sabendo, reação sim. deles? E qual a reação deles, Magali? Eu fiz questão, professor, eu fiz questão porque, como eu moro numa cidade pequena aqui, todo mundo se conhece. Então, eu tenho um posto aqui perto da minha casa, e ali tem todos os agentes de saúde, as enfermeiras, todo o pessoal. Nossa, gente, quando eu fui, assim, que eu saí na rua, que eu comecei a ir, que eu fui lá, assim, eles, nossa, não é a mesma pessoa, não é a mesma... Aí mexiam nos meus cabelos, e mexiam, assim, me abraçavam, sabe? Aí o médico, aí, nossa, eu encontro eles na rua, e eles falam assim, nossa, como tu tá bonita, como tu tá linda. Então, assim, é maravilhoso. Por isso que eu digo, não tem como não ter um amor pela TRG, por ser terapeuta hoje, com tanto carinho, com tanta dedicação, porque eu quero o que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com as outras pessoas. Eu quero mesmo, do fundo do meu coração, porque eu sei de onde eu vim e sei onde eu estou agora. Hoje eu tenho amigos espalhados por todo o Brasil, digamos assim, que é um em cada cantinho. Eu tô louca que passe a pandemia, porque eu vou visitar todos eles. Eles já tem que reservar um quartinho lá para mim, que eu quero abraçar eles. Que maravilha. Sabe que eu estava pensando nisso ainda hoje, Magali? Porque eu estou me segurando para não fazer muitos planos, porque nem estamos em pandemia, ainda não temos vacina para todo mundo, né? A gente precisa segurar. Mas eu estava pensando, pela projeção que está indo, pela maneira com que está acontecendo as coisas, provavelmente no segundo semestre nós já teremos vacina, se Deus quiser. E eu estava pensando, caramba, eu acho que eu vou organizar pelo menos umas 12 viagens logo que quando liberarem. Por quê? Porque nós temos um encontro que a gente já está namorando para o final do ano, se der tudo certo, para nos encontrarmos, né? Eu quero fazer alguns encontros temáticos, algumas coisas específicas, e eu quero visitar alguns estados. Eu também quero, em Portugal, no início do ano que vem, como eu falei, nós estamos criando a sede internacional em Portugal, né? Estamos preparando isso. Estados Unidos e na América Latina. O país da América Latina talvez seja a Argentina, não sei. Enfim, e está todo mundo doido para viajar, né? É verdade, professor, é verdade. verdade. Tem muitos abraços para dar a muita gente. Imagina eu, professor, que fiquei 4 anos dentro de casa e logo depois veio a pandemia, e agora eu estou com todo o gás, toda a força aqui, estou louca para sair de casa. Você está com mais do que todo mundo, inclusive, né? Com certeza, assim, não vejo a hora assim, de abraçar minhas amigas queridas, a Fernanda, a Socorro, tem várias aí, se eu for citar o nome de todas, aí eu vou ficar o dia inteiro, mas ela sabe que elas estão, a Alice, estão no meu coração, e a gente conversa, a gente cria uma amizade impressionante, assim, ó, o senhor sabe, professor, que a TRG, deixa eu só falar aqui um pouquinho, a TRG, ela traz um bônus extra. O bônus extra são as amizades que a gente faz. O senhor sabe que essa semana eu tive um probleminha aí, eu tive que cancelar alguns atendimentos de clientes, atendimentos com os tutelados também, e todo mundo compreendeu, nossa, foi maravilhosa a compreensão. E eu não tenho um dia que eu não acorde, que eu esteja com o meu celular com uma mensagem de carinho, de bom dia, de bom final de semana, de boa noite, como tu está. É uma amizade, assim, que não tem preço que pague, professor, não tem, assim, eu sou muito feliz hoje,
E eu quero deixar aqui bem claro que, assim, a TRG, ela é um processo e a gente tem que ser muito... Eu sempre fui muito persistente em tudo que eu fiz na minha vida. Então, assim, a gente tem que ser muito persistente, não pode desistir, não. Quando vier os obstáculos, ou o cliente, ele começa a sessão e às vezes ele desiste, pode ter certeza que vem outros aí, vai se preparando, porque essa ferramenta ela é poderosa, e eu gosto de falar aquilo que eu vivi. Então, eu vivi isso e eu posso falar com certeza. Porque as pessoas que me acompanharam aqui, os pastores que vinham na minha casa, que faziam oração, as pessoas que faziam oração por mim, que me acompanham, elas podem dizer, elas me viram no estado que eu estava. Elas me viram, como eu falei, essa foto aí é uma foto muito bonita. Então gente, tem que ser persistente, tem que ter empatia, tem que ter o carinho para atender as pessoas, elas estão aí precisando, e a gente está nesse exército aí, a gente vai se espalhar no mundo inteiro, eu tenho certeza disso. Professor Jair, eu queria muito lhe agradecer, eu lhe admiro muito, como profissional, como pessoa, porque a gente vive num mundo tão egoísta que as pessoas escondem essas coisas, muitas vezes, não repassam adiante. Eu acho que todo o conhecimento e a sabedoria ela tem que ser passada adiante, porque é um legado que a gente deixa. E eu admiro muito o senhor por isso, pelo que o senhor faz. O senhor nos responde com o maior carinho. Eu sei que o senhor é ocupado, eu não sei de onde tira tanta energia, meu Deus do céu, fico impressionada. Mas ele é uma pessoa formidável, eu lhe agradeço muito pelo seu coração, assim, por levar essa ferramenta tão poderosa que ajuda pessoas. O senhor não sabe nem a metade do que está acontecendo, já lhe falei para o senhor, né? É verdade, gente. A Magali uma vez estava comentando comigo, ela mandou alguns relatos, alguns prints de pessoas que ela atendeu, que chegaram até ela, e ela disse, professor, o senhor não sabe nem da metade. Aqui na minha região a gente fala, o senhor não sabe da missa um terço. É verdade, é verdade. Porque o que eu sei, gente, da TRG? Eu sei da TRG o que as pessoas me deixam saber no grupo de suporte no Facebook. E no grupo de suporte do Facebook, todo dia, nós temos de 20 a 30 relatos de pessoas, no mínimo dizendo, minha vida mudou. Eu fiquei livre de um abuso sexual que paralisava minha vida. Eu tinha depressão. O meu cliente estava paralisado na vida inteira. Meu cliente só chorava. E, sabe, vidas transformadas o tempo inteiro. Então, isso eu sei. O que já é uma coisa, assim, fantástica. Mas tem muito mais coisas que as pessoas não colocam lá. Tanto é que eu estou organizando agora um canal no Telegram. Tem 2 canais. Um é um canal que eu estou sempre me comunicando com todo mundo. Estou divulgando os nossos encontros, lives, etc. E outro vai ser um grupo que vai servir somente para que as pessoas gravem seus depoimentos. Coloquem seus depoimentos do que aconteceu. Inclusive, por quê? Eu tenho alguns depoimentos gravados, gente, que é uma coisa impressionante. Tem uma moça que a filhinha dela gravou o depoimento. A filhinha dela acho que tem 10 anos de idade. A mãe estava há vários meses paralisada em cima da cama. As pernas dela não mexiam. E ela gravou, a mãe depois que foi atendida por uma de nossas alunas, uma de nossas terapeutas, gravou ela se levantando e andando, e a emoção da menina gravando e a mãe andando pelo corredor e a menina se afastando, nossa, não tem como não me emocionar. Né? Então, hoje, eu realmente não sei da missa um terço, como se diz, e eu espero que eu nunca saiba da missa um terço, porque eu espero que a TRG seja muito maior do que a minha capacidade de assimilar tudo. E você está me agradecendo, mas perceba, a Melissa dizendo que quem atendeu foi a Valdenice, olha, foi a Valdenice que atendeu essa moça, exatamente, foi a Valdenice. Isso aí. E aí o que acontece? Eu vou depois, no outro momento, eu vou pegar alguns vídeos e compilar e colocar para a gente ver aqui nesse encontro. Isso aqui é o canal, um programa que eu criei no meu canal, o TRG Entrevista, tá certo? A Magali é a nossa segunda convidada. E vamos ter muitos mais outros.
Eu me considero simplesmente uma pessoa que precisa transmitir o conhecimento que aprendeu, que recebeu, né? O meu aprendizado com a TRG foi alguma coisa, assim, impressionante, porque claro, eu fiz muitas formações. Eu sempre digo, eu investi de 300 a 500 mil reais, a quase R$ 500 mil. Eu poderia ter comprado carro, ter viajado para a Europa, feito um monte de coisa. Mas não era o que eu queria, não é me satisfazer. Eu queria dominar o máximo de conhecimentos, de ferramentas que eu pudesse ajudar as pessoas de verdade. Só para você ter uma ideia, eu não vou falar da técnica que eu vou citar agora, porque vocês vão entender. Mas aconteceu o seguinte, eu fiz uma formação de uma determinada técnica para traumas, e ela foi muito boa. Para vocês terem uma ideia, isso é importante, Magali, falar, eu usei essa técnica em uma pessoa. Esse senhor, ele tinha 46 anos. Aos 7 anos de idade, ele havia sido estuprado, inclusive no bairro que eu morava, só que há 39 anos atrás. Ele tomava vários medicamentos, ele tinha surtos, ele não conseguia dormir direito, tinha oscilações de humor, enfim, todo tipo de coisa doente. A vida dele foi destruída aos 7 anos de idade por uma pessoa, por um marginal. E aí o que acontece? Eu atendi ele com essa técnica que eu estava fazendo, e, gente, em 24 minutos, essa pessoa olhou para mim e falou: eu tô curado? Não tô sentindo mais nada. Gente, eu olhei assim e falei: caramba, eu encontrei o Santo Graal, a chave a pedra de Roseta, a chave que vai abrir tudo. Eu fiquei encantado. Perfeito. 6 meses depois, essa pessoa me encontra na rua. E desesperado, ela falou: doutor, eu quero falar com o senhor. Eu falei: o que foi? Voltou tudo de novo. Gente, aquilo me deu um murro no estômago. Não foi 6 meses, foram 3 meses depois. Eu fui no consultório, peguei o livro da técnica e joguei de lado, tirei da estante. Não era aquilo. O que eu estava buscando era desenvolver alguma coisa que a pessoa não ficasse dependente do terapeuta. E aí eu fui fazendo todos os ajustes possíveis e fui recebendo muita inspiração, mas muita intuição. Gente, quando as pessoas falam: professor, foi você que desenvolveu? Eu digo: foi eu que desenvolvi. Mas eu desenvolvi porque eu recebi muita informação do alto, mas muita, não tenha dúvida. E quanto mais eu vejo resultados, mais eu me convenço disso claramente, porque os resultados são impressionantes. Então, eu preciso transmitir isso. Eu preciso muito transmitir isso. O meu sonho era que as pessoas se libertassem das dores como eu sofria e eu queria me libertar. Porque eu tive depressão 2 vezes, eu perdi um emprego que as pessoas diriam que é o emprego dos sonhos. Eu trabalhava numa multinacional suíça, eu tinha carro, eu tinha dinheiro. Gente, para você ter uma ideia, há sei lá quantos anos, 20 anos atrás, teve um dia que eu liguei para o banco, na época era o Unibanco, liguei para o banco e falei: queria ver meu saldo. Aí digitei lá para ver meu saldo. Antigamente era pelo telefone que você viu o saldo. Quando eu vi o saldo, eu falei: uai, que isso? Aí liguei para os colegas para saber: tem o valor de um carro zero na minha conta. Aí ele falou: porque foi um prêmio que a empresa pagou e tal, estava atrasado, ela viu que não pagou ano passado e resolveu pagar para a gente. Eu tinha dinheiro para comprar um carro zero, assim, do nada. Além do salário e tudo, então eram coisas assim, para você ter uma ideia. E esse emprego eu perdi, porque eu entrei em depressão. Fora que eu tinha transtorno de ansiedade generalizada, eu gaguejava. Gente, isso que aconteceu hoje, eu vou editar, é claro, vou cortar a parte do início, em que nós ficamos 4 minutos aqui fora do ar. Por quê? Porque deu tudo errado aqui na transmissão. E ainda a minha imagem não está muito boa e tal, mas estou nem aí, o importante é que você está conseguindo falar. Mas se fosse antes, nossa, eu já tinha tido dor de cabeça, ficava desesperado, nervoso, angustiado, dá tudo errado, eu não consegui fazer nada. Quando você se cura, você entende que tudo
que acontece, está certo, e está tudo bem. E agora a gente está aqui, depois que deu tudo errado, deu tudo certo. Mas eu era o cúmulo da ansiedade. Porque como você, Magali, falou, eu sempre achava que as coisas ruins iam acontecer. E aconteciam. Porque aquilo em que você foca, expande. Isso. E eu consegui expandir tudo de ruim na minha vida. Não é verdade? Magali, eu quero te fazer duas perguntas. A segunda é: como foi o processo terapêutico com você? Mas essa é a segunda. A primeira pergunta é: como foi a sua trajetória de vida para que você tivesse depressão há 4 anos e meio atrás? Por quê? Porque nós sabemos, dentro da formação temos isso, que depressão é excesso de pressão. Você me falou que você tinha psoríase. E psoríase é quando a pele é o segundo maior órgão do corpo humano e o nosso corpo ataca, a pele é atacada por excesso de contato com quem a gente não quer ou por falta de contato de alguém que a gente perdeu. Por isso que a gente desenvolve psoríase, tá? Que é o órgão de contato com a vida. Então, eu lhe pergunto, além disso, você fala que tinha transtorno de ansiedade generalizada, teve síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? Síndrome do pânico eu explico lá na formação. É feito um sanduíche misto, pão, queijo e presunto. Para ter síndrome do pânico, você tem que ter ansiedade, pressão e sensação de desamparo, de que está no mato sem cachorro. Então, não foi do dia para a noite. Não. Aí eu pergunto, como foi sua história? O que aconteceu para que você chegasse, culminasse com todo esse quadro, depressão, pânico, etc.? Eu vou falar sobre a psoríase primeiro, pode ser, professor? Claro. Que vai fazer sentido. Que bom que o senhor me deu esse espaço para falar sobre isso. Então, professor, quando eu entrei na formação, que a gente descobre as causas, né, da psoríase também, foi caindo as fichas aí que tinha uma coisa registrada lá na minha infância. Meus pais, eles sempre foram comerciantes aqui na minha cidade, então eles tiveram sempre um poder aquisitivo muito bom. Então, a família da minha mãe era uma família muito grande e do meu pai também era uma família grande. Então, como a gente morava aqui na cidade, que é onde ela mais gerava emprego, de todas as regiões vizinhas aqui que a gente tem, que é a região carbonífera, a minha mãe, ela trazia todas as pessoas que tinham problemas para morar na nossa casa. Ela trazia primo, ela trazia irmão, ela trazia cunhada, ela trazia várias pessoas que tinham problemas ou pessoas que vinham para trabalhar na cidade. Então, a nossa casa era com muita gente, muita gente. Eu sou a filha mais nova e eu tenho 2 irmãos. Então, hoje mesmo eu estava conversando com meu irmão e agora eu consigo conversar com ele e dizer assim, olha, isso aconteceu porque teve registros lá na infância, então eu consigo ajudá-lo a clarear mais as coisas para eles entenderem, porque o meu irmão mais velho, ele também tem psoríase. E veja bem, professor, o meu irmão morou 19 anos nos Estados Unidos, em Nova York, e ele veio para o Brasil e ele nunca conseguiu uma solução lá fora para a psoríase dele, né? Então, assim, o que aconteceu? Era o contato que nós não queríamos ter, porque nós éramos crianças e tinha aquele monte de gente em volta da nossa casa, nós queríamos o pai e a mãe, eles já trabalhavam muito, então era difícil a gente vê-los, então, e aquele monte de gente entrando, saindo da nossa casa. A minha mãe fazia por bem, ela queria ajudar as pessoas, minha mãe sempre foi muito de ajudar as pessoas, o meu pai também. Não é que a gente não gostava das pessoas, mas quando a gente é criança, a gente quer o pai e a mãe só pra gente. Então, a gente tinha aquele contato que a gente não queria ter. Eram muitas pessoas. Eu converso muito com a minha terapeuta, Sandra, sobre isso até hoje. Que bom que eu consigo levar isso para as pessoas também. E foi aí que a psoríase foi se alastrando. E o meu irmão tem até hoje, né? E hoje eu consigo falar para olha, é isso, vamos... então, só vem, tudo tem um porquê. E a TRG clareou isso. A TRG ensinou isso.
Então, nossa, é muito forte, assim, na vida da gente, o quanto a gente carrega coisas e pega doenças, assim, relacionadas a coisas que acontecem, que fica registrado no nosso inconsciente, a gente nem sabe, vai trazendo para a vida e o corpo vai dando sinais, e foi isso que aconteceu. A psoríase foi isso, foi o excesso de contato que nós não queríamos ter, eu queria minha mãe só para mim, meu pai, mesmo que fosse por pouco tempo, que eles trabalhavam muito, eles tinham restaurantes, então, assim, foi por aí. E depois, professor, eu cresci e comecei a trabalhar, e eu comecei a lidar com muita gente também, só que eu não estava preparada, então eram muitas pessoas, de várias, nossa, de todos os lugares possíveis. Então, a psoríase tinha pessoas que chegavam para conversar com a gente tinha que, que atendê-las, mas a gente não estava com vontade, tinha que conviver com aquelas pessoas, então, e a psoríase foi crescendo, então... Porque você já tinha esse gatilho, Sim. excesso de contato com gente que você não queria. Então, Isso. se você convivia com mais desse ambiente, com mais gente, é Sim. óbvio que ela iria piorar. Sim, né? sim. Tá, isso foi psoríase. E depois disso? Ansiedade, pânico, depressão, você já falou que teve uma culminância. Sim. Teve mais alguma parte nessa história que contribuiu com tudo isso? Sim, professor, acho que teve várias coisas que contribuíram com isso. Eu fiz mais de 6 procedimentos cirúrgicos. Dentro deles endometriose, cisto de ovário, renal, miomas, que a última eu quase vim a óbito, porque foi... Caramba. Então, eu venho de procedimentos cirúrgicos, assim, ao longo da minha vida. E eu sempre trabalhei muito, professor. Eu saía, assim, a gente saía de casa, eu e meu marido, que eu não sou casada hoje, faz 11 anos que eu me separei, que é o pai dos meus filhos. Então, como nós tínhamos esse monte de empresa, então, a gente, começa a lidar com pessoas, começa a correr, começa a ter os compromissos, saía muito cedo de casa, voltava, não tinha hora para voltar, meus filhos na mão de babá, enfim. Então, eu não me cuidava, não tinha tempo de cuidar da minha saúde. E eu lembro também, professor, que eu tinha uma outra coisa. Eu tinha um intestino preso. Eu tinha um intestino preso, e eu lembro que eu tinha que fazer uma escolha assim, senhor, veja bem, eu vou falar claramente isso, porque isso é muito sério, professor, e a gente está aqui para levar isso adiante para as pessoas, para que as pessoas possam salvar vidas mesmo, né? Eu tinha que escolher entre... se me dava vontade no banheiro, eu tinha que escolher entre ir ao banheiro ou o compromisso. Então, eu deixava, quando me dava vontade, eu vou para o compromisso. Então, eu tinha uma vida muito corrida, então isso veio se agravando na minha vida. Aí depois eu tive a perda do meu pai morreu, só esperou chegar e acabou falecendo também, uma situação de diabetes e outras complicações, e como estava só eu aqui, meus irmãos, meu outro irmão estava nos Estados Unidos e outro morava em outro estado, então era eu, a caçula, eu ficava muito com meus pais, assim, não que meus irmãos não cuidassem, eles cuidavam sim, ajudavam sim, né, de certa forma. Mas eu carreguei muita coisa na minha vida, sabe, professor? E eu tive, assim, eu vivi uma infância muito com adultos, então, assim, ali eu ouvia muita coisa, coisas que eu não queria ouvir, que eu não precisava saber. Então, eu acho que isso veio se agravando, porque eu era uma menina, assim, apesar de gostar de estudar, essas coisas todas, eu era triste. Eu era muito triste. As minhas fotos, elas eram tristes. Então, eu via que eu tinha uma tristeza dentro de mim. Então, quando começou a acontecer as situações, isso veio se agravando. E a depressão, ela veio em estágios, aí dava uma amenizada com as medicações, depois continuava, e agora, nessa última aí, eu fiquei assim, eu tinha vontade de morrer, eu dizia para Deus, me leva, que eu não quero mais viver assim, meus filhos não estão amparados, tem os pais dele, tem o pai dele, tem a família, mas eu não quero mais viver assim. Eu chegava a pedir para Deus, né, chorando, não quero mais viver assim, com essa dor dentro de mim, essa depressão, essa angústia, essa síndrome do pânico, essa ansiedade que não me deixa nunca, tenho medo de gente, olha, onde se viu ter medo de gente?
né? A gente não tem que ter medo de gente, a gente está aqui para conviver com as pessoas, socializar, amar as pessoas, aprender com as pessoas. Então, isso foi muito difícil para mim. E aí veio a depressão, começou nesse caminho aí. Você tomava medicamentos, então? Sim. Quantos Sim. medicamentos você lembra? Professor Jair, a minha casa era uma farmácia. Era uma farmácia. Era uma farmácia. Eu não sei nem dizer assim. Olha só, absorver bem. Eu tinha. E a depressão, ela traz umas coisas meio esquisitas na vida da gente, que a gente começa a sentir dor em tudo quanto é lugar. Eu tomava medicação com medo de sentir dor. Então, eu me automedicava porque eu tinha medo de sentir dor, ou de sentir aquela reação, então não estava nem no horário do remédio, nem precisava, eu tinha o medo de sentir aquela reação. Então, a minha vida ficou muito doida, muito complicado tudo que eu passei, assim, não foi fácil, professor, chegar aqui hoje, eu digo assim, tudo é Deus, é TRG, é um milagre, tudo aconteceu na minha vida, e hoje eu sou muito feliz, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. É que às vezes eu falo demais, professor, eu sou palestrante. Eu estou adorando. Eu depois vou querer saber das pessoas se eu estou sendo um bom entrevistador, porque eu adoro escutar. Então. Sim. Então, professora, minha casa era uma farmácia, O meu filho chegava chegava em casa, meu outro filho, eu estava deitada em cima do sofá com uma sacola de remédio assim do meu lado. Era remédio. E então, uma pessoa que começa a ter medo de sentir dor sem ter dor. Era assim que eu vivia. Caramba. Quantos medicamentos você está tomando hoje? Professora, eu não vou mentir. Eu tomo um remedinho para dor de cabeça quando eu estou muito correndo aí, ou uma dor de dente, que aí é um siso aqui que me saiu, que estava me incomodando. Mas é isso aí. Mas antes eu tomava morfina, que era o Dimorf, né? Em função das dores que eu tinha, eu tomava morfina, né? Porque eu saí daquele quadro de saúde, então o médico ficou me medicando, me receitando a morfina para tomar em casa, mais os medicamentos antidepressivos. E assim, eu era uma morta-viva, na verdade. Tá. E agora, então, já que você deixou de tomar esses medicamentos e morfina, tudo isso foi a TRG? Com certeza. Que maravilha. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que foi o processo da TRG? Como é que você já contou como você conheceu a formação através do minicurso? Como foi que você, 2 meses depois da Sandra, ela começou a atender você? Eu lhe pergunto, como foi para você o processo? Como foram as sessões? O que a experiência de ter passado por as sessões, de cada sessão, o que acontecia com você lá? Quanto pior, melhor. Era o que acontecia. Então, ali a gente começou a trabalhar, descascar as cebolinhas. E vou dizer que a minha cebola tinha muitas cascas para cortar ali, para ir fazendo por etapas, porque eram muitos registros emocionais, muitas coisas somatizadas ao corpo. Então, ali a gente começou a passar, eu comecei a passar pelo processo TRG. E assim, professor, eu já tinha feito as aulas, eu já sabia como tudo era conduzido, já tinha estudado, já tinha passado a limpo, mas eu preferi fazer a sessão, antes de atender qualquer pessoa, eu precisava ter essa libertação que eu tenho hoje, porque senão não teria como eu cuidar de uma outra pessoa sem eu dizer para ela assim, olha, realmente acontece porque aconteceu comigo. E é o que eu falo hoje, como eu falei com o meu irmão, que eles estão assim, nossa, o que aconteceu contigo? Sabe? Que eu não falava nem com o meu irmão, que mora em Santa Catarina. Então, assim, eles, nossa, o que aconteceu contigo? Hoje ele faz uma videochamada aí e a gente conversa, e a gente conversou hoje, batemos um papo legal, e ele dizendo assim, nossa, como tu tá linda, mana, e chorou, isso me deixou muito emocionada.
e de ver as pessoas assim, olhando para mim hoje, depois que eu passei por essa sessão, por esse processo da TRG, não foi fácil. Eu continuava depois sofrendo muito, mas eu sabia que era para o meu bem, eu sabia, porque eu já havia estudado, já sabia tudo que ia acontecer, eu já sabia. E ali a Sandra, muito querida comigo, sempre perguntando, Magali, como é que tu tá? No outro dia ela perguntava também, eu disse, Sandra, tá acontecendo isso, nossa, tá vindo isso, tá vindo... E cada vez nós descobrimos mais registros, mais coisas, foi formidável. E o senhor sabe, professor, que esse registro da psoríase na infância, eu nunca tinha parado para pensar quando, sabe, eu disse, nossa, quando eu descobri assim, nossa, foi isso que veio, foi o excesso desses contatos que eu não queria ter, realmente não queria ter. Então, tudo é muito esclarecido ali dentro. Então, assim, eu digo, a gente tem que passar pela sessão, porque além de tu ter uma vida maravilhosa, uma vida de qualidade, tu vai poder passar para o teu cliente essa mesma vida que tu está vivendo de qualidade. Não tem como ser diferente. Não dá para ser de trás para frente, frente para trás. Não, tem que ser a gente passar pelo processo, porque não tem assim testemunho melhor do que da gente quando a gente passa pela situação e ela é resolvida. Eu vou só comentar uma coisa aqui. Eu estou puxando alguns comentários enquanto você fala. E a Giane colocou uma coisa que eu achei muito bom. TRG tem sido tratamento de beleza intensivo. Tá linda, Magali. Obrigada, Giane, obrigada. Tá maravilhoso, maravilhoso, de fato. Olha, é interessante isso, Magali, porque eu fico impressionado. Um tratamento terapêutico, veja, eu preciso sempre dizer, eu sou psicólogo de formação, tá? Ainda não cancelei, não suspendi o meu CRP, né? Da carteirinha do Conselho Regional de Psicologia. Ainda sou psicólogo, mas eu sempre me apresento aqui agora como terapeuta, né? Ou como professor. Então, eu tenho a minha profissão que está em background. E nos processos terapêuticos, a gente vê que um tratamento, normalmente, o que eu aprendi na faculdade foi o seguinte, a gente perguntava quanto tempo deve durar um tratamento psicológico, psicoterapêutico. E essa resposta, uma vez foi dada com uma forma muito concisa, porque ninguém respondia, os professores diziam, tem que ser 2, 3, 4 anos, tá? E aí um professor disse uma coisa, disse, olha, de acordo com o Freud colocou isso, de que o tratamento deve ser o equivalente, a duração do tratamento deve ser o equivalente a 1/3 da vida da pessoa. Ou seja, se a pessoa começou com 30 anos a fazer uma terapia, ela deveria durar pelo menos 10 anos. Nossa, que é isso? E aí, com a TRG, os alunos, né? E eu estou vendo, o vídeo é público, então estou matando de curiosidade quem não é aluno. É de propósito. E aí os alunos muitas vezes dizem, nossa, professor, já estou na 10ª sessão, mas ainda não terminei o processo todo com a minha cliente. Gente, 10 sessões. É impressionante. Eu acho legal isso, porque a pessoa está me dizendo, a TRG é poderosa demais, e em 10 sessões eu ainda não terminei, tem alguma coisa errada. Não, gente, está tudo certo. É muito pouco tempo, mas tem gente que ainda assim ainda quer ir mais rápido. Calma, não tem pressa. A maioria dos meus clientes eu atendo entre 8 e 12 sessões. Mas há clientes que eu atendo com 30, 40, 50 sessões, cada caso é um caso. O protocolo é o mesmo, funciona, só que a gente precisa se adaptar a cada pessoa. A diferença da TRG é que a gente trabalha com resultados, focado em resultado. Né? É diferente da terapia que eu aprendi na faculdade. Na verdade, na faculdade eu não aprendi terapia nenhuma. Você faz ali 5 anos de faculdade para depois você fazer uma especialização em alguma terapia. Ou terapia cognitivo-comportamental, ou terapia, deixa eu ver, terapia nossa, fugiram os nomes. A gestalterapia. Então você vai buscar, ou terapia psicanalítica, com base freudiana, etc. Mas na faculdade você não aprende efetivamente nenhuma linha terapêutica. Você aprende um monte de teorias. Perfeito. Só que o que eu aprendi é que essas linhas terapêuticas são para ajudar a pessoa a conviver melhor com a sua dor.
O nosso trabalho como terapeuta é de ajudar a pessoa a resolver problemas. E para resolver problemas, a gente precisa ter uma metodologia que funcione. E a TRG parece que funciona, né, Magali? Com certeza, professor, com certeza. Estou eu aqui bem feliz, podendo dar esse testemunho, assim, de ter passado pela TRG. E o melhor presente também, assim, que a TRG me trouxe, professor, é meus filhos chegarem para mim e dizer assim, mãe, tu é outra pessoa, tu é outra mulher. Fantástico, né? Sim. Fantástico. Porque, como eu lhe falei, aquela foto ali tá bonita, né? O senhor imagina... Então, assim, quando meus filhos hoje, eles falam isso sempre, assim, então, isso não tem dinheiro que pague, é uma... Eu quero levar, quero que o senhor me convide para levar por onde o senhor for a TRG aí, que eu quero ir junto nessa Então, aí, levar para fora do país aí, vamos junto, porque não tem, assim, a maior realização da gente ver o próximo é ver as pessoas curadas, ver as pessoas de bem com a vida, que nem hoje, assim, quando eu estava me preparando para essa live, tinha as pessoas assim, tu não está nervosa, não está ansiosa. Não, professora, até porque eu sempre fui acostumada a trabalhar, dar palestras, então, assim, para mim é tudo muito tranquilo. Só que eu converso de um jeito muito simples, assim, eu não uso muitas palavras, né, muito... caras. Então, assim, eu gosto de conversar, assim, muito simples com as pessoas, para que as pessoas se sintam bem, e consigam entender que aqui é uma pessoa que está falando mesmo, uma pessoa que passou por tudo isso, uma pessoa que está cada dia se realizando na vida, que tem perspectiva hoje que não tinha até um tempo atrás. E hoje eu vejo as coisas de outra maneira, os problemas vêm, porque os problemas, nós sempre vamos ter problemas na vida, mas acontece que a gente muda a maneira de ver os problemas. Eu vivia de uma ansiedade, gente, uma ansiedade, assim, que eu via a ansiedade, eu já queria resolver antes do problema chegar, a mesma coisa que a medicação. Hoje eu levo muito tranquilamente. A gente tem o dia a dia, tem os problemas, tem as coisas, mas, assim, o que eu me tornei hoje, a pessoa que eu me tornei hoje é muito tranquilo. Então, assim, a gente tem que amar o ser humano e levar essa ferramenta para onde a gente, mais longe que a gente puder levar, assim, porque ela é de Deus, abençoada por Deus, e sei que foi Deus que trouxe para minha vida, e eu agradeço a Ele todos os dias, porque com ela, como eu disse, veio o bônus extra, que foi as amizades, que foi o professor Jair, que foi meus colegas. Hoje eu tenho 2.000 colegas terapeutas, como eu falei, no mesmo caminho, no mesmo propósito. Como não ser feliz? Como não pensar que amanhã pode ser melhor? Então, eu sou muito tranquila, muito feliz hoje. E, olha, professora, eu vou agora trabalhar para arrumar um namorado, né? Porque agora eu tô legal. Agora tá certo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu ia fazer essa pergunta, tá certo? Sim, Eu ia sim, fazer essa sim. pergunta a você. É o seguinte, e os namorados? Porque você passou 4 anos sem, pelo que você me disse, sem beijar na boca, como se diz, né, Sim, gente? sim, sim. Eita, Sim, professor, sim. eu botei errado aqui, eu botei terapeuta de resultados, faltou um. Peraí que eu vou... Terapeuta de resultados, ok, salvar. Ficou estranho. Pronto, agora ficou terapeuta de resultados. Gente, eu estou botando o banner aí. Você entra no terapeutaderesultados.com.br, tá? Porque quem estava me perguntando, nós estamos com o minicurso aberto neste momento, tá? Nós começamos na segunda-feira, e hoje você pode maratonar, porque ainda amanhã tem a quarta aula, que é a aula final. Então, você pode se inscrever ainda, entra nesse site que está aqui, tá? Esse site aqui, se inscreve para que você assista todas as aulas, tá bom? Magali, então quer dizer que agora você está pronta para arranjar namorado? Sim, professor, porque quando eu passei esse processo todo de dificuldade, assim, o que acontece? As pessoas não querem carregar pessoas assim, elas não querem estar perto de pessoas assim. É muito difícil mesmo. Então, assim, eu até tinha um relacionamento na época, mas não deu certo, até porque eu não estava bem, e eu não achava justo com a pessoa de estar vivendo a vida que eu estava vivendo, então não estava legal.
Então, hoje sim, hoje eu estou uma pessoa, graças a Deus, com uma qualidade de vida, com saúde, com muitos sonhos que criaram pernas e pés para andarem. Então, hoje sim, as pessoas que se aproximarem, hoje eu estou preparada para essas pessoas, eu digo em relacionamento, e também falo de amizades também, porque quando a gente está ruim, professora, a gente só atrai pessoas ruins na nossa vida. Então, hoje eu estou preparada. Eu já estudei, estou me dedicando cada vez mais, então, assim, eu quero fazer as outras formações, eu vou continuar isso, vai ter que ter muita saúde para mais e mais formações, aí muita vida, muita luz para o Senhor, que o Senhor abençoe. Deus abençoe o Senhor para que a gente continue aí nessa caminhada junto, que hoje é a minha prioridade, a TRG mesmo, e aí que quando chegar a minha vez, vai chegar, porque agora eu estou preparada. Gente, e vocês acham que com esse sorriso lindo, ela vai ter alguma dificuldade para arranjar namorado? Isso que você falou é interessante, Magali. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas acabam, muitas vezes, procurando relacionamentos, mas como ela está doente, ela só encontra gente doente. Exatamente, professor. Né? Aí o que acontece? Aí a pessoa diz, nossa, mas eu sou muito azarado, é cada tranqueira que eu arranjo, mas o problema é que a tranqueira está sintonizada no seu nível vibratório. Sim. Aí quando a gente resolve tudo isso, as coisas mudam, porque você muda sua frequência vibratória. Magali, a Irene Aloha, eu adoro esse nome Aloha, a Magali vai chover de namorados e você pode escolher. Bom. Magali, para finalizarmos então nossa entrevista, eu queria que você deixasse sua mensagem, queria que você também me respondesse no meio de sua mensagem se é difícil a formação, se foi difícil entender as aulas, tá certo? E o que é que você teria a dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, porque não são somente alunos, o vídeo está público, então muitas pessoas vão nos ouvir, tá bom? Olha, professor, eu vou falar das aulas da TRG. Elas são muito fáceis, muito didáticas, de uma maneira muito simples, porque, como eu falei, assim, coisa boa quando uma pessoa se comunica com a gente de uma maneira muito simples, sem aqueles vocabulários tão difíceis de entender. E ali as aulas do professor Jair é muito fácil, é muito didático, ele passa uma simplicidade, é muito tranquilo. Não é difícil, tem um protocolo ali, é só seguir. É uma formação que vai deixar a pessoa, assim, nossa, uma autoestima de ter um certificado terapeuta de reprocessamento emocional generativo, é maravilhoso, e a gente poder saber, assim, que a gente vai levar para vidas, para almas serem abençoadas com essa terapia. Isso é maravilhoso. Hoje eu estava vendo lá dentro do grupo dos Red Bells, a Ana Paula mostrando o jaleco dela. Eu achei tão bonito, tão... Duas versões, branco e uma azul de cor, ficou lindo. Sim, ficou muito bacana. Às vezes eu não consigo interagir muito lá, porque é falta de tempo mesmo, mas eu achei muito linda a Ana. Um beijo para a Ana, tá linda. Então, assim, assim, nos dá um... Nossa, a gente chega a ficar de peito estufado, assim, de tão bom a gente poder passar por essa formação, da gente poder ter esse certificado na mão, e tudo que o professor Jair vai proporcionar ainda dentro dessa formação. Nossa, gente, é maravilhoso, porque, que nem eu falei, eu trabalhava com marketing pessoal, e eu levava para as pessoas aquela coisa muito momentânea, aquelas palestras, aquelas aulas, às vezes 4, 5 dias, mas era aquela coisa momentânea, assim, de motivação mesmo, para a pessoa ficar bem, com autoestima legal, mas quando a pessoa passa, você vai poder fazer uma sessão com a pessoa, e ela vai te encontrar depois, ou ela vai te ligar, te mandar uma mensagem e dizer assim, nossa, eu sou outra pessoa, como meus filhos olham para mim hoje, dizem assim, mãe, tu é outra mulher, tu é outra pessoa. Então, é tudo muito simples, é só felicidade, gente. Eu não vou dizer não que... E tem que ter a persistência de estudar, a persistência de assistir às aulas, porque as aulas são maravilhosas, a mentoria, é isso aí que vocês estão vendo, esse professor aí tão querido, tão maravilhoso,
como eu falei, depois vai para o grupo de suporte, lá tem os colegas também interagindo, passando as experiências, ninguém fica na mão lá, porque sempre tem pessoas respondendo. A gente tem um grupo muito amado, muito abençoado. Então, assim, venha para a TRG e vamos espalhar isso aí pelo mundo, para que pessoas como eu, hoje, possam dar testemunho. Eu me emocionei agora, professor, desculpa. Porque eu sei de onde eu vim, gente. O processo que eu passei aqui, eu não contei nem a metade, tá? E é muito forte quando a gente passa pelo processo. Então, assim, eu quero que a TRG chegue ao mundo e que vocês possam ter uma boa remuneração por isso, possam ter uma vida transformada em todos os sentidos. É isso que eu quero deixar aqui, professor. Perfeito. Eu só comentar que a Ana Paula, que você estava citando, que ela estava de jaleco, ela está na tela aí, ela mandou muito coração para você. Beijo, Ana. Linda, Ana. Então, para terminar, você tem alguma mensagem que você queira dar para as pessoas que estão assistindo você? Olha, professora, a maior mensagem, melhor mensagem que eu posso deixar aqui: venham para a TRG, passem pela TRG e usem essa ferramenta, porque vocês vão transformar vidas e vocês vão ser transformados. Porque ela é amor, ela é empatia, ela é transformação, ela é saúde, ela é qualidade de vida, ela restaura famílias, é maravilhoso. Vocês não vão se arrepender, assim como eu dei o meu passo ali para entrar nessa formação e não me arrependo hoje. Quero mais e mais, então venha ser nosso colega, venha ser terapeuta junto com a gente aí, levar o máximo de pessoas que a gente puder. É isso que eu deixo, professor, e muito amor, muita empatia pelas pessoas, pelo ser humano, porque a gente está vivendo um momento difícil, então, assim, mais e mais as pessoas vão precisar da gente. Então, vamos fazer parte desse exército aí, fortalecer esse exército cada vez mais, junto com o professor Jair. Que bom. Muito obrigado, Magali, por suas palavras, por você dedicar ainda mais tempo para conversar conosco. Esse vídeo vai ficar no meu canal, eu vou ter que editar, que vou tirar a parte inicial, que deu um monte de coisas meio atrapalhadas. Muito obrigado por isso. Eu estou muito honrado por você ter confiado em mim. Hoje, nós começamos em novembro, até novembro, eu dava formações presenciais. E eram formações para 8, 10 alunos. E ano passado eu comecei a gravar e nós começamos, de fato, divulgar a formação em novembro. Novembro do ano passado, nós estamos em junho, 12 de junho, e estamos gravando esse vídeo agora, e nós temos, então, 7, 8 meses no máximo, 7 meses de lá para cá, quase 8 meses. Nesses 8 meses, nós já temos 2.400 pessoas aprendendo a TRG, 2.400 alunos. A minha meta mínima pessoal é termos um exército do bem com 10.000 pessoas. Mas essa é a primeira meta. O meu sonho inicial hoje, porque o meu sonho é levar a TRG para o mundo. Hoje, a minha meta inicial é 10.000 pessoas compondo esse exército do bem. 10.000 pessoas dando testemunhos como a Magali e provocando nas pessoas testemunhos como a da Magali, como a do outro vídeo anterior do professor Antônio e de muitos mais que a gente tem recebido. A TRG está nascendo agora, ela está começando a criar músculos, ela está indo para outros países, ela está crescendo, estamos editando livros, estamos fazendo formações avançadas, estamos criando o Conselho Brasileiro autorregulamentado de terapia e de reprocessamento generativo. Gente, nós estamos crescendo com muito amor. Nós não temos pressa. O nosso ritmo é o ritmo que é permitido pela empatia ao próximo. Nesses tempos de pandemia, o que talvez esse vírus queira nos ensinar é que faz muita falta estarmos longe do outro e que nós precisamos uns dos outros. E para vivermos bem com os outros, a gente precisa se curar e muitas vezes ajudar as pessoas a se curarem para que tenhamos um ambiente de paz e de amor. É a minha mensagem, é o meu agradecimento a Magali,
a todo mundo que passou por aqui, a você que estava nos assistindo, ou que está nos assistindo nessa aula gravada, nesse programa, né, gravado, enfim, nessa entrevista gravada. Muito obrigado, fiquem com Deus, e quem tiver interesse em saber mais, aqui embaixo tem terapeutaresultados.com.br. De tempos em tempos, nós fazemos um mini curso gratuito para que você conheça tudo isso que a gente está falando, e se você tiver interesse, vir fazer a formação conosco, ser um terapeuta e ter uma renda digna, que você ganhe bastante dinheiro, porque hoje, eu estava vendo essa semana que um salário mínimo no Brasil deveria ser R$ 5.400 para ser considerado um salário mínimo que atendesse às necessidades básicas de um brasileiro. Com a TRG, eu espero que você tranquilamente consiga ter um rendimento de 10 a 20 mil reais, mas na verdade, isso é porque todo mundo que eu falo diz aí, fala só por aí. Por quê? Porque eu sei de muitos alunos meus que são terapeutas, e eu, quando atendia somente como terapeuta, a minha renda era de 40 mil reais mensais. Gente, é só isso. Por quê? E eu sempre digo, teve uma época na minha vida que eu ia ser vendedor, porque eu tinha saído daquela empresa, tinha tido depressão, que eu falei no começo, e tive que arranjar um outro emprego qualquer. E aí o que acontece? Apareceu uma oportunidade para eu ser vendedor de cigarros. E eu passei a noite num conflito terrível, porque eu tinha que sustentar minha família, minha filha estava precisando, eu ia trabalhar para vender cigarros, ou seja, eu ia tirar o meu sustento da morte das pessoas. E hoje eu sou terapeuta, eu tiro o meu sustento do sorriso maravilhoso de pessoas como esse sorriso da Magali. Gente, eu não conheço uma profissão tão abençoada quanto essa, ou quanto a de um médico ou de um professor. Ok? Espero que você esteja conosco. Magali, muito obrigado. Que Deus ilumine você. Obrigada, professor. Obrigado por toda a oportunidade, por toda a confiança, e saiba que pode contar comigo sempre, tá bom? Muito obrigada, professor. Deus abençoe o senhor. À noite, até mais. Tchau, gente. Até mais, tchau.